Pois é, minha gente. Muita gente me criticou por eu ter condenado a Copa do Mundo mesmo antes de ela começar. Porque eu pensava o seguinte: como é que eu vou participar de uma Copa onde parece-me que o jogo já está definido antes mesmo de começar? Né? Então, eu aconselho todas as pessoas a lerem muito, a se inteirarem muito. A gente não pode ficar preso somente a Instagram, a outras plataformas, porque existem informações sérias, certo? De imprensa, de jornalistas sérios, que mostram o que vai acontecer, o que está acontecendo. Lamentavelmente, as pessoas não dão a menor importância. E por isso eu me afastei pela primeira vez na minha vida, da Copa do Mundo. Porque não era uma Copa do Mundo, era uma Copa dos Estados Unidos. Era uma Copa de Trump, da extrema-direita do mundo. Era uma Copa onde os jogadores já estavam, talvez não todos, porque os novos, os que querem mostrar o seu trabalho, esses são relegados. E a gente viu isso, não é, gente? A gente teve o Neymar sentado num banco, com a bunda dele valendo não sei quantos milhões. Chegou no último jogo, ele levanta não, aquele técnico safado manda ele participar. Para quê? Para ele ser o herói? Neymar nunca será herói. Nunca será herói das pessoas dignas, das pessoas que sabem o que está acontecendo, das pessoas que leem, das pessoas que são contra as bets da vida, que estão destruindo pessoas. Olha, particularmente, assim, a princípio, eu não tinha nada contra as bets. Quer jogar, que jogue. Mas comecei a perceber, com pessoas conhecidas, que casamentos estavam sendo desfeitos, crianças sem poderem tomar um remédio porque o pai gastou tudo numa bet e ficou sem o dinheiro para comprar os remédios. Gente, eu tive que comprar os remédios de uma criança cujo pai perdeu tudo, o salário todo, uma bet. Sempre naquela esperança vã, infantil, de que na próxima jogada ele vai ganhar. Aliás, todo viciado em jogo é assim. Ele sempre joga com a melhor das intenções. Ele não joga para ser feliz apenas, ele joga porque ele acha que vai mudar a vida da família. Então eu não critico essas pessoas, eu tenho pena delas. Eu tenho pena das pessoas que usam as bets. Porque é que nem a droga, você começa a dizer, nada, é só uma coisinha de leve, só para ver como é. Aí vê como é, tem 2 minutos de sensação maravilhosa e depois penetra no inferno. E aí, gente, eu não posso concordar com isso. Eu não posso mensurar a ideia de haver atletas. Gente, abrindo a parênteses, atletas são pessoas que se tornam exemplo para as crianças, para os adolescentes. Eu não posso conceber um atleta que faz propagandas da Bet. Eu não posso conceber um apresentador de televisão milionário, sabe, que faz propagandas da Bet. Eu não posso admitir que uma emissora de televisão que domina o Brasil, como a Rede Globo de televisão, faça propaganda das bets. Eu não posso mensurar, eu não posso admitir isso. Eu nem mensuro, porque eu não sei o tamanho disso. E outra coisa, eu sempre aprendi, sabe, tá meio tremido aqui, porque eu comecei a fazer essa live sentadinha aqui na minha poltrona de conforto. E aí, gente, eu me lembro que quando eu era professora, eu vou ser professora até morrer, tá? Mas quando eu atuava ainda como professora, eu me lembro que a gente brigava por um salário maior, a gente brigava para ter direitos a corrigir uma redação, ganhando alguma coisa por ela, porque muitas vezes eu fiquei até 4 horas da manhã corrigindo a redação. Verdade, gente. Para dar conta de filho, dar conta de marido, dar conta de casa, dar conta dos problemas da casa, dar conta dos seus problemas pessoais e emocionais, porque eu tinha também, eu não sou perfeita. Eu tinha que, antes de mais nada, sabe,
lidar com um salário que nem sempre era condizente. Às vezes eu ia para a escola trabalhar com 2 horas de sono. Aliás, uma vez eu fui trabalhar acesa, sem ter dormido, porque eu tinha que entregar as provas de redação, porque minha prova se iria no sábado, e ainda tinha aqueles extremistas das escolas, os pais extremistas, estou me referindo aos pais extremistas. Não receba carapuça, senão você vai se denunciar. Sabe? Que dizia assim, quando eu dizia na sala de aula, olha gente, eu estou aqui, dobrei, estou de virote, brincando com os meninos. Foi um trabalhão. E eu ia às vezes pedir para transferirem a minha prova, mas não podia. Porque aí eu entendo a escola, havia um calendário. Só que eu tive problemas no meio do caminho. Tive até uma filha internada por um processo alérgico. Então foi terrível, mas eu corrigi as provas e levei. E no dia seguinte uma mãe foi lá dizer que o filho ficou muito penalizado, que fez mal ao menino eu dizer que fiquei de virote, etc, etc. Gente, eu como professora conheci tudo na vida, ou quase tudo. Dizer que conheceu tudo é uma soberba e é uma ilusão, porque a gente não conhece tudo. A cada dia eu conheço uma coisa nova que me estarrece, que me dá desespero, sabe? E a primeira delas é a extrema-direita. A extrema-direita. Então, assim, a minha angústia está em saber que nós voltamos, fazendo o link com o que eu comecei falando. Como é que eu vou concordar com atletas que defendem uma coisa que destrói pessoas? Voltando a falar do Neymar, Neymar tinha um projeto, tem um projeto de transformar algumas praias do Nordeste em um grande resort cassino. Vai catar, rapaz. Esse menino não tem a menor noção do que seja preservar a própria cultura, do que seja respeitar a sua raça negra. Negra. Porque ele é branco de tão rico. Mas branco pobre chega a ser negro de tão pobre. Isso são palavras de Caetano Veloso e Gil, tá? Então a gente precisa entender que você aplaudir um cara desse é demais. Pior de tudo, oi Luzineide, bom dia minha querida, seja muito bem-vinda. O pior de tudo foi ver brasileiro torcendo pela Argentina. Ah, gente. Rosana, você acha certo você ter preconceitos contra a Argentina? Não tem um preconceito. Quem tem preconceito maltrata, humilha, faz o que eles fizeram com jogadores negros. Chama de macaco. Mas eu cansei de ouvir e de saber que os hermanos chamam-nos de macacos brasileiros. Vai a merda, rapaz. Tenha respeito pelos macacos, porque eles são mais inteligentes do que vocês. Pelo amor de Deus, para mim não há problema nenhum. Eu vou repetir as palavras de um jogador de futebol negro, tá? Para não dizer, ela está copiando. Estou copiando sim. Agora eu gosto de copiar o que é bom. O que me faz crescer como ser humano, sabe? Então ele disse exatamente isso. Eu não me importo de ser chamado de macaco. Eu tenho respeito pelos macacos e gosto deles. Porque eles são mais inteligentes do que os racistas. Tá? Então, eu penso isso. Então, gente, pelo amor de Deus, eu vou torcer por um país que tem desprezo pelo meu? Ok, tem argentinos que vêm morar, que a Bahia tá assim, ó, que vem conhecer a Bahia e acabam morando aqui, fixando residência aqui. Mas eu não disse que são os argentinos. Eu disse que muitos argentinos. Se eu disse os lá atrás, me desculpe, foi um ato falho. Muitos argentinos. Mas eu acho o seguinte, que é que nem aqui. Se a maioria do povo argentino votou no Milei, meu Deus, é gente pra caramba. É mais da metade do povo argentino. E eu falo para esses racistas, para esses que criticam, para esses que humilham, que vêm para aqui, para minha terra e chamam uma negra de macaca, não no sentido da macacada inteligente, mas no sentido da macaca por ser negra, por ela achar que seja feia, porque ela não sabe nem o que é cultura. Ela não sabe nem valorizar os traços de um negro.
Eu olho para um negro e digo, que homem lindo. E eu tenho pessoas, amigas, que dizem, como é que você acha esse homem lindo? Elas não são racistas, acreditem, mas elas não veem beleza neles, porque não entendem a cultura, não entendem o DNA, não entendem a genética. A Rosana, você é médica? Não, eu sou leitora. Eu não sou uma analfabeta funcional. Tá? Eu tenho, graças a Deus, sabe, capacidade cognitiva de relacionar as coisas, porque eu sei das coisas através das aulas que eu tive com meus professores, das aulas que eu dei aos meus alunos, que eu precisava ler muito para poder dar aulas a eles de redação, para que eles tivessem conteúdo para defenderem as suas teses. Como é que você defende uma tese? Como é que você defende uma opinião sua se você não tem conteúdo? É que nem aquele pai e aquela mãe que educavam as filhas. Não, por que mãe? Por que não? E por que não? Porque eu não quero e pronto. Não, não pode ser assim. Até já fiz isso com minhas filhas, na época da minha ignorância para essas pequenas questões. Mas quando eu aprendi, eu já faço diferente. Eu digo ao meu neto, não, não, não e não. Por quê? Eu digo, vem cá, eu sento com ele, tento explicar tudo, e você sabe que ele entende? Tá, tudo bem, vó. E sai, sabe? Porque ele está mais interessado em brincar do que em ter minha explicação. Mas alguma coisa fica ali dentro. As lembranças que ficam daqueles que amamos. Então, minha gente, torcer pela Copa do Mundo é torcer pelo Brasil, pela honra de ganhar uma Copa, para competir de igual para igual. Eu jamais vou assistir a uma Copa onde, de jeito nenhum, gente, isso de jeito nenhum, onde a Copa já está com suas cartas marcadas. Eu não vou torcer por um time como o da Argentina, não pelo fato de a Argentina ser minha inimiga. Eu não me considero inimiga da Argentina, nunca precisei da Argentina para nada, nasci no Brasil. Conheci minha história no Brasil. Tenho muito orgulho do meu Brasil. Um país atípico, porque é um país que recebeu todas as raças, todas as cores. Exatamente. A maior beleza está dentro do nosso corpo, que é no coração. Exatamente, Augusto. É isso aí. E a gente precisa ter um coração limpo. Um coração onde o ódio, onde a inveja, onde a mentira não penetrem, porque ele é vacinado contra essas coisas que fazem tanto mal à sociedade e aos outros. Não, senhores. Eu não torci pelo Brasil, eu não torci, não assisti, não torci contra, mas eu fiquei neutra. No outro dia eu ia olhar o resultado. Pelos fogos eu sabia que o Brasil havia ganho. Pelo silêncio eu sabia que havia perdido. Nenhuma surpresa. Eu sabia que o Brasil não iria passar. Trump não iria deixar. O próprio técnico, me desculpe se eu estou errada, senhor técnico, eu não sou juíza e não quero julgar sem provas, mas foi tudo muito estranho, sabe? Porque você obedeceu às exigências das Bets da vida e botou Neymar ali sentado, recebendo mais de 1 milhão por aparição no jogo. E o que é pior, milhares de pessoas na arquibancada gritando Neymar, Neymar. Gente, pelo amor de Deus, eu só grito por Jesus. Jesus. De vez em quando eu grito pelo BTS. Sabe por quê? Porque o BTS me traz letras de músicas e músicas que me curaram de muita coisa. Inclusive da depressão, da tristeza. Principalmente na época da pandemia me trouxe um fôlego. Me trouxe oxigênio. É um grupo maravilhoso que veio para mudar o mundo. Está lá na Alemanha. O estádio lotado. O povo alemão pedindo um outro show extra. Sabe? Por esses eu grito. Sabe por quê? Porque fazem projetos maravilhosos. Constroem escolas para crianças autistas. Constroem creches. Houve lá o acidente. Coisa. Eles mandaram construir casas. Foi o BTS. Aqui, o que é que os nossos artistas fazem? O que é que Luciano Huck faz? Engana as pessoas com o dinheiro da Globo, porque o dinheiro não é dele. Mas o BTS não, o dinheiro é deles. E isso eu admiro.
A isso eu me rendo e me curvo, como uma boa coreana de coração que sou. É aqui, ó. Meu coração é coreano, embora eu tenha nascido no Brasil. Não pela beleza deles, mas sim pela conduta moral, ética, que é o que está faltando no Brasil. E enquanto houver ódio no coração, as pessoas ainda continuarão votando na extrema-direita, porque não sabem nada. Me desculpe, foi uma live rápida de desabafo, porque eu sou dessas. Quando alguém põe em dúvida, qualquer pessoa põe em dúvida a minha sinceridade, a minha verdade, eu entro na internet e faço live. E ainda tem um detalhe, gente, vou contar para vocês. Vocês sabiam que as plataformas estão segurando todos os vídeos de pessoas que falam de coisas do governo, que procuram esclarecer as coisas para as pessoas? Sabem por quê? Se você abre parênteses, se você abrir depois da live, a minha live, você vai ver que tem 8 pessoas. Mas o insight que vem para mim, em particular, no segredo, tinham mais de 800, tinham mais de 1000. Eu já tive, em outra plataforma, 1.500 pessoas assistindo. A plataforma só mostrou 46. Pouco estou me importando, eu não faço isso para ganhar dinheiro. Oi, Suzete! Suzete Helena, tudo bem? É amiga Su ou é outra Suzete? Qualquer uma serve, viu? Então, gente, vamos pensar um pouquinho. Aproveitem tudo isso e pensem muito antes de votar. Né? Peguem tudo e botem no pacote. Tem uma reportagem enorme falando sobre os trambiques como é que se diz, Rosana? Os trambiques da Copa do Mundo. Uma reportagem maravilhosa, extremamente interessante, viu? A gente não pode continuar sendo... Oi, querido, Alexandre, querido, tudo bem? Ô, Alexandre, eu já estou saindo, me perdoe, é que hoje eu vou fazer uma cirurgia no olho e eu preciso adiantar minha vida aqui, minha filha veio me pegar meio-dia, então eu estou com tudo atrasado. Tudo bem, sim. Eu estou bem, meu querido. Eu sempre digo que estou bem, sabe por quê? Porque eu estou viva, eu estou com saúde. Aí alguém vai... já me perguntaram aqui, a pálpebra, eu vou fazer uma cirurgia na pálpebra, porque ela está muito caída, atrapalhando minha visão. Só isso, não é estética, não. Queriam fazer na bolsa aqui embaixo, mas já é estética. Deixa minha bolsinha aqui, que ela guarda aqui dentro minha história. Ela guarda aqui dentro minhas dores, minhas alegrias, minhas tristezas, minhas grandes felicidades, minha consciência política, adoro, deixa elas aqui, tá? Se aparecer algum asiático bonitinho aí, eu tô aqui à disposição, tá bom? Só que não. Gente, eu vou me despedir, Alexandre, me perdoe, entre na próxima, que eu sempre faço pela manhã, será um prazer tê-lo coparticipando da minha live, tá bom? Só não fico aqui agora porque eu realmente não posso. Meu lindo, um beijo para você, um beijo para todos os que vieram. Fiquem com Deus. Pensem antes de votar. Tchau, tchau.